Quero saudar a todos na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, podem assentar-se. Obrigado. E quero expressar aqui de início, a minha alegria em poder estar aqui novamente com vocês. Tivemos dias afastados e eu estou muito contente mesmo. Olha, felicidade não dá para ser exprimida em palavras, em poder estar com os irmãos novamente. Eu estou com tanta saudade, tanta alegria de vocês, que eu estou até suando a beça. Eu acho que vocês também estavam com saudades, né? Que eu estou vendo tanta gente se abanando. Deus abençoe a vida de todos vocês. Hoje eu quero falar com você, e logo já peço para você abrir no texto bíblico que nós vamos conversar e vamos tratar a respeito. Hoje eu quero falar sobre campo de batalha. Eu não sei para quantas pessoas hoje essa palavra pode fazer tanto sentido, essa expressão pode fazer tanto sentido. Campo de batalha. Se você está vivendo dias que parecem um campo de batalha, cutuca a pessoa aí do seu lado e diz assim: eu sei muito bem do que vai ser falado agora. Eu estou vivendo esse campo, estou batalhando nesse campo de batalha. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5. E eu quero ler os versículos 13, 14 e 15 com você nesse momento. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. Josué 5, versículos 13, 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor: Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Mas venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o meu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Que Deus aplique essa porção da sua palavra lida agora em nossos corações. Esse trecho que eu tenho uma grande preferência e acho muito belo, escrito no livro de Josué, aí no capítulo 5, que fala de um momento muito especial, que eu chamo de um divisor de águas na história de Israel. Antes de adentrar nesse diálogo de Josué com esse homem que tinha uma espada em sua mão, é preciso que a gente tenha um entendimento um pouquinho do que acontecia nesse momento em que ocorreu o que acabamos de ler. Josué agora já líder do povo de Israel. Eu me lembro que certa feita aqui falamos... Marcos subiu aqui agora? Ele é mais alto que eu? Também posso. Falamos certa feita de Josué agora recebendo a liderança do povo de Israel das mãos de Moisés. Moisés falece, Josué assume e agora tem um grande desafio pela frente, que era atravessar o Rio Jordão. Isso acontece. Agora já estamos além do Rio Jordão. O povo de Israel já atravessou o Rio Jordão. Esse momento também é especial, além de contar que o povo de Israel agora já começa a se despedir do deserto e já começa a avistar a terra prometida. Também tem umas outras peculiaridades, tem algumas outras informações importantes. Nesse mesmo capítulo que nós acabamos de ler, lá no versículo de número 12, vai ter uma expressão lá em meados do versículo que diz: E o maná encerrou, ou então, e foi o fim do maná, o maná cessou. Durante toda aquela trajetória do povo de Israel, Deus providenciou o alimento para o seu povo. Comida que caía do céu, água que jorrava das rochas. Deus era o provedor, Deus era o Deus da provisão de Israel. Agora estão além do Jordão, agora já estão pisando na terra prometida, que falta ser conquistada, mas nessa terra prometida já tinha alimento. Então o que é que Deus faz em relação a toda a provisão o maná que caía do céu? Ele cessa. A gente aprende aí uma lição, que Deus faz milagres quando são necessários os milagres. Mas quando as coisas estão sob nosso alcance, Deus nos capacita, Deus nos orienta. E Deus diz: agora é com você.
Então Deus faz esse povo de Israel atravessar o Rio Jordão. Eles já estão agora com os pés na terra prometida. Ela falta ser conquistada, é verdade. Mas agora o Senhor diz: olha, o maná vocês não precisam mais. A terra é a que mana leite e mel. Então agora vocês vão ter que trabalhar. E agora vocês vão ter que colher os frutos da terra. Esse momento também da história de Israel e também de Josué, ele é importante porque vai marcar primeira grande batalha a ser liderada por Josué. Preste atenção, Josué lidera o povo na travessia do Jordão, do Rio Jordão. Mas até então ele não tinha enfrentado nenhum inimigo como líder do povo de Israel. Depois que atravessa-se o Rio Jordão, Josué agora vai passar pelo seu primeiro grande teste de liderança, que é agora não mais ser um comandante de um exército, mas como comandante, como líder de uma nação, enfrentar e derrotar todos os exércitos, todos os domínios que estavam presentes na terra prometida, que teriam que ser conquistadas pelo povo de Israel. Esse é o cenário, mais ou menos, resumidamente falando, para o que nós acabamos de ler há pouco. Um povo que atravessou o Rio Jordão, que já teve a experiência do Mar Vermelho, um povo agora que já começa a usufruir dos frutos da terra prometida, o maná cessa, mas também no coração de um homem começa um pulsar mais forte dentro do peito. Josué agora percebe que não somente agora ele era comandante, mas agora é líder de toda uma nação de Israel. E certa feita ele estava ali no lugar, o capítulo 5 fala sobre isso, chamado Gilgal. Os estudiosos dizem que Gilgal ficava a cerca de 3 quilômetros de Jericó. 3 quilômetros de Jericó. E alguns afirmam que dependendo da posição onde estava o acampamento do povo de Israel, era possível que Josué e o povo de Israel já avistasse Jericó à distância, da mesma forma como os habitantes de Jericó das suas muralhas poderiam ver muito bem o povo de Israel acampado. E parece que em um determinado momento, depois da travessia do Rio Jordão, Josué agora, líder do povo de Israel, autoridade máxima do povo de Israel, está num momento solitário, quem sabe contemplando lá de Gilgal, a terra prometida, começando por Jericó, e ele começa a avistar aquilo, e eu fico imaginando, e você pode se colocar no lugar de Josué agora, o que passa pela cabeça de uma pessoa no momento desse. Tem uma grande multidão para liderar, e tem agora vários exércitos para derrotar, sendo que chegou o dia da primeira batalha. Josué já estava pisando no campo de batalha ali em Gilgal, porque a partir dali começaria uma sequência de batalhas, inúmeras batalhas, até a conquista definitiva da terra prometida pelo povo de Israel, confirmando assim a vontade de Deus sobre o seu povo. Era a primeira grande batalha de Josué como líder de Israel, não mais como comandante, mas como líder de Israel. Ele agora está em Gilgal, e no momento de pensamento, eu fico imaginando o que poderia passar pela cabeça de Josué, e talvez ele dissesse: caramba, olha o tamanho dessas muralhas, como é que a gente vai atingir esse povo e atacar esses exércitos depois dessas muralhas? Eu fico imaginando também, quem sabe, o seu coração com um pouco de medo. Era a primeira batalha dele como líder de Israel. A sua liderança estava sendo testada a partir daquela batalha. Como grande comandante, como estrategista, como líder de uma nação. Quantas coisas não poderiam passar na cabeça de Josué? Quantas coisas não passam na sua cabeça quando você está no campo de batalha? Você que deu um cutucão na pessoa ao seu lado e disse: eu sei muito bem o que é campo de batalha, porque eu tenho passado pelos meus campos, eu estou vivendo num campo de batalha. O que tem passado pela sua cabeça? Eu fico imaginando também, passava tantas coisas pela cabeça de Josué. Mas acreditem, é no campo de batalha que nós podemos experimentar e retirar lições preciosas para as nossas vidas, não com o intuito de ser tomado pelo medo, pelo temor, pela ansiedade, mas é no campo de batalha que nós aprendemos grandes lições para vermos muralhas caindo diante de nós. Uma dessas lições que eu quero transmitir para vocês agora está logo no primeiro versículo que nós lemos. Eu quero repetir um pouco dessa história. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada.
aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou você é por nossos inimigos? E aqui eu quero dar uma paradinha com você para falar sobre essa reação de Josué, ou melhor, essa ação de Josué. Falávamos que ele podia estar pensando tantas coisas, quem sabe tomado pelo medo, quem sabe pensando numa estratégia, quem sabe dizendo: o que eu vim fazer aqui, meu Deus? Mas é nesse momento que Josué, no meio dessa reflexão, perdido nos seus pensamentos, percebe que tem um homem a certa distância, na sua direção. E Josué, aquele que antes de ser líder de Israel era comandante de exército, rapidamente vai na direção daquele homem e pergunta: quem é você? Você é um dos nossos ou você é um inimigo nosso? Quem é você? Você é a nosso favor ou você está contra nós? Ele não sabia com quem ele estava falando, e depois nós vamos falar sobre quem é essa pessoa aí. Fique ligado aí, mantenha-se conectado que você vai já saber quem era essa pessoa com a espada na mão. Mas ele chega, a atitude de Josué não era do líder de Israel, a atitude de Josué era do guerreiro, a atitude de Josué era aquele que, por tantas virtudes boas que aquele homem tinha, era valente, era destemido, estava consciente do seu dever. Ele agora era líder de uma nação. Josué estava ali olhando para as muralhas de Jericó, mas sabendo muito bem das suas responsabilidades. Mas quando vê um homem à distância, qual é a reação dele? É a de um guerreiro. O que você está fazendo aí? Você é meu inimigo ou você é um dos nossos? Porque se você for um dos nossos inimigos, a coisa vai pegar agora. O bicho vai pegar. Ele parte em direção àquele homem. A ação de Josué é a ação de um guerreiro. A ação de Josué pode ser a ação de uma pessoa cheia de medo, de temor. A ação de Josué pode ser a de uma pessoa preocupada. Ele agiu da primeira maneira que lhe veio na cabeça. Tem alguém me olhando? Eu estou olhando para Jericó. Será se esse aqui é um soldado lá de Jericó? Quem é você? Você é por nós ou contra nós? Eu quero levar você a contemplar essa ação de Josué, justamente para avaliarmos nesse momento, para você avaliar nesse momento, como tem sido as suas ações no campo de batalha em que você está. Como é que você tem agido? Como tem sido as suas reações? O que você tem falado? Josué olha para aquele homem e enquadra ele com uma pergunta, no mínimo, cheia de muita provocação: você é dos nossos ou você é um inimigo meu? Ele confronta, ele provoca, ele vai em direção, ele age como um guerreiro, não como líder de uma nação. Ele age da primeira forma como ele estava tenso por causa da batalha que ele ia ter que enfrentar. 3 quilômetros separava Josué das muralhas de Jericó. Mas antes disso aparece alguém, repentinamente. Ele não estava preparado para talvez agir como Moisés. Eu fico pensando se Moisés estivesse nesse tempo, ainda com o povo de Israel. O manso Moisés. Talvez Moisés estivesse lá olhando para Jericó, e aí quando via alguém diria: boa tarde, tudo bem, querido? Estava vendo aqui, eu estava pensando sobre Jericó, você está aqui, o que você deseja? Alguma coisa que eu possa ajudar? Você está precisando de alguma informação? Josué age impulsivamente, Josué age da primeira forma, Josué age como um guerreiro. No campo de batalha, preste bem atenção nisso, você precisa avaliar como você tem agido e reagido. Você precisa avaliar se as suas ações e reações não têm ido na direção das pessoas erradas de forma brusca. Você tem que avaliar se a sua forma de falar, ou então você não tem procurado desembainhar a espada para quem está do seu lado e não é o seu inimigo. Você é por nós ou você é contra nós? Você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Fala agora! Tenso, Jericó à frente. Essa foi a forma de Josué agir. Como é que você tem agido no campo de batalha da sua vida?
Como é que tem sido as suas ações diante dos problemas que você tem enfrentado? Como é que você tem lidado com as pessoas que estão próximas de você? Como é que você tem lidado com seus amigos, as pessoas que estão te apoiando e até mesmo como você tem lidado com as pessoas, com seus opositores? Você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? Como você tem reagido? Jesus, quando estava no seu ministério aqui na terra, certa feita teria que chegar a Jerusalém, já resoluto do que ele iria, a sua obra precisaria ser completa na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que eles teriam que passar por aldeias samaritanas. Israelitas e samaritanos não se falavam, mas se é o caminho, tem que passar. Os discípulos vão um pouco à frente de Jesus e chegou lá e disse: olha, está vindo Jesus aí, nós estamos indo para Jerusalém e tudo mais, a gente vai passar por aqui. Os samaritanos disseram: por aqui vocês não vão passar não, nas nossas aldeias vocês não entram. Tiago e João voltam para Jesus e dizem o quê? Senhor, eles disseram que a gente não vai poder entrar não nas aldeias. Tu queres, Senhor, que a gente manda descer fogo do céu para acabar com eles? Olha a reação de Tiago e João diante dos seus opositores. Parecia Josué: você é um dos nossos ou você é contra nós? Senhor, vamos logo acabar com isso. Eles não vão deixar de passar pelas aldeias. Vamos derramar fogo do céu, Senhor. E eles dizem assim, como fez Elias. Nada a ver. Como tem sido a sua reação no campo de batalha? Eu tenho lido o livro de Jó. Meu pai, quanto sofrimento. E eu que achava que sentia dores sentia Jó. Jó, diante de tanto sofrimento, ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele chega a se dizer: por que eu não fui um aborto? Maldito o dia em que eu nasci. Maldito o dia em que a minha mãe deu luz. Como tem sido a sua reação no campo de batalha? Você está no equilíbrio? Está constante? Ou já perdeu as estribeiras? Tem ido na direção de qualquer um, imaginando que todos são seus inimigos? Ou tem procurado um estado em que a tensão seja controlada, o susto seja eliminado, seja removido? A gente vive num mundo tenso, irmãos. Hoje, se você passar por alguém na rua e pedir informação, a pessoa faz assim. Não é verdade? Você está passando, quer saber onde fica uma rua, por favor, senhor, o cara já esconde o relógio. A gente vive num mundo muito tenso. É o mundo do põe na tela, e só na tela só aparece desgraça. E se você ficar vendo essas porcarias aí que aparecem do põe na tela aí, você não vai ficar nem um pouco, não vai diminuir nem um pouco a sua atenção. A gente vive num mundo tenso, num mundo preocupado, num mundo nervoso. Josué estava tenso, estava nervoso. Mas quem apareceu na frente dele para ajudá-lo, de repente parece que se tornou uma ameaça para ele. Você é contra mim? Você é a meu favor ou é contra mim? Avalie as suas ações, avalie as suas reações no seu campo de batalha. Algumas pessoas, por causa da autoconfiança, agem de maneira errada. Outras por causa da agressividade. Outras porque estão cheias de medo. Outras porque estão cansadas da batalha. E muitas vezes essas sensações, esses sentimentos estão determinando a forma das suas reações e das suas ações, que nem sempre são as melhores. Você é por nós ou é contra nós? Fala logo aí. O seu campo de batalha você precisa avaliar. Essa reação de Josué nos leva a uma reflexão. Porque uma das maiores virtudes de Josué, que era a sua coragem, a sua valentia, quase se tornou um problema para ele naquele dia. Porque ele imaginou que, em vez que aquela pessoa que apareceu ali que poderia ajudá-lo, poderia ser uma ameaça para ele. Avalie bem as suas reações no seu campo de batalha. Talvez você precise buscar o equilíbrio.
Talvez ajustes precisam ser feitos na sua vida. A batalha está acontecendo. Os problemas estão te confrontando. Preste atenção às suas reações. Avalie as suas reações. Pega leve. Pega leve. Não vamos deixar a tensão, nem o medo, e muito menos a autoconfiança ou a agressividade controlar virtudes que Deus colocou no seu coração, justamente para serem usadas nesses momentos de batalha. Avalie as suas reações no campo de batalha. Amém? Está avaliando já as suas reações? Você é por mim ou é contra mim? Ninguém falou nada, acho que é contra. Mas vamos lá. Avalie as suas reações. Josué reagiu desse jeito que falamos. A questão é levar você a avaliar como você tem reagido no seu campo de batalha. Mas tem uma outra coisa que a gente aprende nesse encontro com Josué. Versículo de número 14 diz assim: a pergunta de Josué: você é por nós ou é nossos inimigos? Ou é por nossos inimigos? E aquela pessoa diante de Josué responde: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. E aí o que vem é maravilhoso. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Quem é esse comandante do exército do Senhor, queridos? Quem é esse comandante do exército do Senhor que já estava com a espada na mão, preparado? E você vai saber por que essa posição desse comandante. Eu sou o comandante, eu não sou uma coisa nem outra. Primeiramente a gente precisa explicar que a resposta daquele homem não foi na mesma categoria da pergunta de Josué, e não podia ser. Josué queria saber de que lado aquele homem estava. Josué queria saber a que exército aquele homem pertencia. Se ele era um soldado, um comandante, um capitão, se fazia parte do exército de Israel ou se fazia parte de algum exército inimigo. A resposta não podia ser na mesma categoria, porque a pessoa que estava diante de Josué está acima de qualquer exército da terra, está acima de qualquer comandante da terra, está acima de qualquer capitão da terra. Ele diz: nem uma coisa nem outra, Josué. E presta atenção, eu sou o comandante do exército do Senhor. Josué, você precisa aprender com quem você está falando, Josué. Você está muito tenso com as muralhas de Jericó. Você está muito preocupado com a batalha de amanhã. Josué, você partiu para cima de mim. Você é contra mim ou a favor de mim? Josué, sabe com quem você está falando? Com o comandante do exército do Senhor. Irmãos, preste bem atenção, aprenda aí. Quem está diante de Josué é o que se relata como uma das muitas aparições de Cristo no Antigo Testamento em forma humana, antes de ele nascer de mulher na terra. Os teólogos chamam isso de cristofania. Nós vamos ver isso em algumas outras partes no Antigo Testamento. Jesus fazendo aparições momentâneas, com um fim específico, para uma determinada razão. Ele apareceu para Agar, a mulher desprezada por Sara, porque teve um filho com Abraão. Ela pega o filho, vai para o deserto, senta lá perto de um carvalho e diz: olha, agora vamos esperar a morte. A Bíblia diz que alguém apareceu para ela, um homem apareceu para ela, o anjo do Senhor, não um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: Agar, de onde vens? Para onde vais? Aí Agar conta lamentavelmente toda a sua história. Ele diz: Agar, volta, se submete a Sara, volta para lá, e olha, eu vou te dizer uma coisa: você vai ter muitos descendentes, seu filho vai ter muitos descendentes a tal ponto que não poderão ser contados na face da terra. É o comandante do exército do Senhor que estava falando com Agar. A gente vai ver Jesus aparecendo no Antigo Testamento também novamente, ali na ocasião em que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são lançados por ordem de Nabucodonosor na fornalha ardente. São 3, mas quando vão verificar lá na fornalha tem 4. Quem é o quarto homem na fornalha, meus irmãos? É o comandante do exército do Senhor, é Jesus Cristo, aquele que está presente no deserto, no meio das aflições, aquele que está lá dentro da fornalha ardente com seus filhos.
Ele é o quarto homem da fornalha, porque ele é o comandante do exército do Senhor. E ele aparece também para Josué, no meio da tensão do campo de batalha, preocupado como seria a sua primeira guerra como líder de Israel. O Senhor aparece para ele, e o que parecia ser uma ameaça se torna um momento especial e único na vida de Josué. Você é contra mim? Você é a meu favor? Você é contra mim? Josué, nem uma coisa nem outra, Josué. Você está diante do comandante do exército do Senhor. Além de avaliar suas reações, sabe o que você pode aprender no campo de batalha que você está vivendo? Você tem que aprender a reconhecer a Deus no campo da batalha. Mesmo no meio das guerras que você está passando, você precisa reconhecer Deus em meio às batalhas. Ele não está distante, Ele não está ausente, mas às vezes por causa das nossas reações, nós parece que nos afastamos ou queremos confrontar a Deus. Você é do meu exército ou você é contra mim? Nenhuma coisa nem outra. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Deixa eu perguntar outra coisa para você. Você tem percebido Deus na sua batalha? Você tem tido a percepção de Deus nas lutas que você tem enfrentado? Aquela bênção que você está tão esperançoso de receber, mas não veio? Aquele problema que você enfrenta, que desgasta, que maltrata? Você tem percebido Deus no seu campo de batalha? Ou Ele tem sido um estranho para você? Os discípulos certa feita estavam no meio do mar. E diga-se de passagem, num dos dias assim mais difíceis, está registrado lá em Marcos 6, um dos dias mais difíceis do ministério de Jesus na face da terra. Foi um dia em que Jesus foi comunicado da morte de João Batista, o seu precursor. A Bíblia diz que Jesus parece que sentiu, suas emoções ficaram entristecidas por causa da morte de João Batista, alguém que ele amava tanto. Jesus pega e diz: olha, eu vou me retirar para um lugar, eu preciso refletir sobre isso. Mas quando ele chega em determinado lugar com os discípulos, tem uma multidão já esperando. Aí a Bíblia diz que Jesus agora, em vez de ficar num momento reflexivo, vai pregar e ensinar para 5.000 pessoas durante um dia inteiro. 5.000 pessoas durante um dia inteiro. Um dia em que Jesus foi comunicado da morte de alguém que ele amava muito. É o dia em que ele ainda tem que falar e ensinar para 5.000 pessoas. Mas chega um determinado momento do dia, um dos discípulos chega lá com Jesus, bate no ombro dele e diz: Jesus, eu acho que tem que mandar essa turma para casa. Ou então mandar eles procurarem algum lugar aí, sabe por quê? A barriguinha deles está roncando já de fome, e a nossa também. E eu creio que a sua também. Jesus, tu já está falando há muito tempo aí, não tem comida para eles. Vamos liberar esse pessoal, Jesus, dê vocês de comer a ele. Mas a gente só tem alguns peixinhos e alguns pães aqui, traz aqui. Jesus vai fazer nesse dia a primeira grande multiplicação de pães e peixes. Lembre-se, preste atenção, é o dia em que ele é notificado da morte de um grande amigo. Ele tenta se refugiar para pensar a respeito, mas tem que atender 5.000 pessoas. Essas pessoas ficam com fome, ele tem que multiplicar pão e peixe. Quando termina tudo isso, ele diz para os discípulos: olha, entrem no barco e vão mar adentro, vão para Betsaida. Eu vou despedindo o pessoal aqui. Ele despede todas aquelas pessoas, e a Bíblia diz que ele sobe no monte para orar. Somente aí naquele momento, o Senhor vai abrir todo o seu coração diante de Deus, por causa das perdas, do desgaste daquele dia, dos ensinamentos. Imagine ensinar 5.000 pessoas, depois de ter sido notificado que alguém que você tanto amava morreu. Você consegue imaginar isso? Mas Jesus fez isso. 5.000 pessoas. Não tinha essa acústica que tem como nós temos hoje. Não tinha essas projeções como nós estamos vendo agora. Não tinha aquela equipe de som que é boa, beça, que está ali atrás. Não tinha nada desses aparatos. Mas Jesus está lá ensinando. Quando termina, ele despede aquele povo todo, vai orar. E quando Jesus percebe, já é de madrugada, algo em torno entre 3 e 6 da manhã.
Os discípulos ele tinha mandado embora para Betsaida no barco. Jesus agora começa a andar sobre o mar. 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, por aí. Os discípulos estão lá no barco, no caminho de Betsaida. De repente um avista lá e diz: o que está havendo ali? E chama os outros 12 homens dentro de um barco e diz: o que está havendo? O que é aquilo ali? Aí os discípulos gritam: é um fantasma! Aí Pedro diz: meu fantasma não é Jesus, gente. É Jesus. Senhor, se é tu mesmo, me permite andar sobre as águas contigo. E Pedro vai experimentar, ao contrário dos outros 11 que ficaram no barco, de algo maravilhoso. Ninguém mais na Bíblia vai experimentar de ter andado com Jesus por sobre as águas. Mas para 11 deles, eles pensavam que era um fantasma. A Bíblia diz que ficaram cheios de medo e gritaram: é um fantasma! E olha que eles não tinham todas essas coisas de filmes de terror que nós temos hoje para pensar essas coisas. Eles não tinham Netflix. Mas eles, na cabeça deles, já tinham ideia de fantasma. É um fantasma! Não, fantasma não, é Jesus. A percepção dos discípulos de Jesus era errada a respeito dele, da própria pessoa de Cristo. Eles andavam com Cristo, mas quando Cristo vem se aproximar, e um detalhe lá em Marcos 6 diz que eles remavam com muita dificuldade, porque os ventos eram muito fortes. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Josué estava contemplando, cheio de temor, as muralhas de Jericó. Os discípulos estavam remando com muita dificuldade, porque os ventos eram fortes e contrários. É nesses momentos que Deus aparece, empunhando a sua espada na mão e dizendo: o comandante do exército do Senhor está com você aqui. É nesses momentos de tempestade que você diz: eu vou naufragar na vida, que o comandante do exército do Senhor, com a sua espada na mão, diz: eu estou aqui. Eu não sou nem de um lado nem de outro. Eu sou acima de tudo e de todos. Meu nome está acima de todos. Meu poder está acima de todo poder. Minha ação está acima de qualquer coisa natural da terra. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Eis minha espada na mão para guerrear em favor de você. Os discípulos remando com dificuldade, eles achando que Jesus era um fantasma. Jesus coloca o pé no barco. E o que acontece? A tempestade cessa. Fantasma não cessa a tempestade. Quem cessa a tempestade é o poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Você tem percebido Deus no seu campo de batalha? Você consegue refletir nessa manhã que Deus está com você? Ou será se por causa das suas reações e de tantas pressões e de tantas forças contrárias, Jesus tem sido um fantasma para você? Era para aqueles discípulos terem gritado: lá vem um comandante do exército do Senhor nos salvar. Mas eles gritaram: lá vem o fantasma. Eles estavam remando com dificuldade. Josué também estava com muitas dificuldades. Você pode estar com muitas dificuldades, mas nessa manhã, o comandante do exército do Senhor está dizendo: eu estou com a minha espada na mão para livrar você e te dar a vitória. Se você não deu glória a Deus, você perdeu uma oportunidade tremenda agora. Empunhando uma espada na mão. Sabe quando o soldado está com uma espada na mão? Quando ele está preparado para desferir seus golpes. Jesus estava dizendo para Josué o seguinte: Josué, eu estou pronto para guerrear por você. Josué, eu sei o tamanho da muralha de Jericó, mas olha só aqui, Josué. Minha espada não está embanhada. A minha espada já está na mão, Josué. Eu estou pronto para guerrear por você. Preste atenção você aqui. Preste bem atenção. O Senhor está dizendo para você, Ele está pronto para guerrear por você. Não ache que Cristo é um fantasma. Não ache Deus estranho na sua vida. Se entregue a Deus. Acredite em Deus. Perceba Deus no campo de batalha. Ele vai guerrear por você. Ele é o comandante do exército do Senhor. Há outras versões que chamam príncipe do exército do Senhor, que é mais lindo ainda. Você tem percebido Deus na sua batalha? Ou será se você está tão prático, você está tão racional, tão humano, tão sabe tudo,
que você já não consegue visualizar Deus no meio dessa batalha? Você tem percebido Deus na sua batalha? Ou você se acha tão expert? Ou quem sabe você está tão envolvido com números, com processos, com pessoas, com metas, com resultados, que você já esqueceu de perceber Deus na sua batalha? Cristo está dizendo para a sua igreja que Ele está preparado, com a sua espada na mão, para guerrear pelos seus. Mas é preciso você percebê-lo. É preciso você perceber Deus no seu campo de batalha. O sábio Salomão dizia, em Provérbios capítulo 3, 6, reconheça o Senhor em todos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Oh, glória a Deus! Reconheça o Senhor no seu campo de batalha, Ele vai endireitar o que precisa. Reconheça o Senhor na sua profissão, Ele vai endireitar o que precisa. Reconheça o Senhor nos seus estudos, Ele vai endireitar o que precisa. Reconheça o Senhor na sua família, Ele vai endireitar a sua família. Reconheça o Senhor no teu presente e no teu futuro, Ele vai endireitar tudo para você. Ah, mas eu baguncei tudo. Percebe o Senhor, reconheça o Senhor, Ele vai endireitar toda essa bagunça que você pode ter feito. Porque Ele é o comandante do exército do Senhor, e já está preparado para guerrear. Avalie as suas reações. Campo de batalha é lugar árduo, mas é o momento para você avaliar como você tem reagido a essa batalha. Campo de batalha é lugar difícil, mas é lugar para você começar a perceber que o comandante do exército do Senhor está aqui para te ajudar. E mais uma coisa, e aqui eu caminho para o final. Leia comigo o versículo 15. Versículo 15. O comandante do exército do Senhor respondeu. A pergunta de Josué foi: que mensagem o meu Senhor tem para o meu servo? Agora quem está diante dele não é mais um estranho, não é mais uma ameaça, é o Senhor de Josué. Ele percebeu que Cristo estava ali no campo da batalha. Aí ele faz uma pergunta: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Quando ele ouve que era o comandante do exército do Senhor que estava diante dele, a Bíblia diz que ele se prostra com o rosto em terra. Ele se prostra, ele percebe que agora ele está diante do Filho de Deus. E ele pergunta: qual é a mensagem do meu Senhor para mim? E ele ouve a seguinte resposta: o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Mais uma coisa para você aprender no campo de batalha que você está vivendo. Depois de reconhecer quem é que estava diante dele com a espada na mão, preparado para guerrear, aquele homem se prostra diante de Deus e pergunta: qual é a instrução? Qual é a mensagem? O que eu devo fazer? Fique bem atento, porque naquele momento Deus poderia ter dito para ele o seguinte: eu vou lhe dar agora a estratégia de como vai ser as batalhas daqui para frente, Josué. Eu quero dizer para você que agora não está me reconhecendo mais como inimigo ou como fantasma. Eu vou dizer para você agora como nós vamos trabalhar em relação aos exércitos inimigos aqui para frente. Não! O comandante do exército do Senhor, o nosso Senhor, o Senhor agora de Josué, diz para ele: tira a sandália dos pés, Josué, pois o lugar que você está é santo. Você pode se perguntar: tinha tanta coisa para fazer. Mas observemos algumas coisas. Primeiro, a obediência de Josué. Primeiro, a reverência de Josué. Quando ele ouve que é o comandante do exército, o Senhor que está diante dele, ele se prostra com o rosto em terra.
reverência. Depois ele pergunta: qual é a mensagem, qual é a ordem, qual é o comando do comandante para mim agora? Respeito. Depois ele continua ouvindo e recebe uma orientação: tira a sandália dos pés. Obediência, ele tira as sandálias. E sabe o que acontece naquele momento ali, da conversa do comandante do exército do Senhor com Josué? Você sabe o que começa a acontecer naquele momento? Um culto de adoração a Deus. Um culto de adoração a Deus. Mas ele está no campo de batalha. Mas Jericó está bem ali. Pode qualquer hora os exércitos virem em direção ao acampamento de Israel. Vamos logo tratar da estratégia. Vamos logo ver como é que vai ser essa semana. Vamos logo ver o calendário para o mês que vem. Vamos para o nosso planejamento estratégico agora, Senhor. Não. Josué, aqui é o comandante. Opa, Senhor, é você, eu me prostro diante de ti. O que eu tenho que fazer, Senhor? Respeito. Tira a sandália dos pés, obediência. E ali começa um culto de adoração ao Senhor. Tinha tanta coisa para se fazer no campo de batalha em relação a guerras. O Senhor ensinou Josué a adorá-lo primeiramente. Sabe qual é a terceira coisa que eu quero deixar para você nessa manhã? Faça do seu campo de batalha um lugar de adoração a Deus. Faça dessa luta que você está passando um momento especial, único, ímpar, importante, marcante na sua história de adoração ao Senhor. Pare de ficar somente lamentando, reclamando: ai, estou com dor aqui, estou mesmo. Mas é no meio das dores, é glorificar a Deus que está nos céus. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito difícil para um pregador humano falar isso. É muito difícil para seres mortais ouvirem isso. E é muito difícil para todos nós fazermos isso. Mas o fato é que antes de Deus mudar completamente uma história, Ele exige adoração por parte dos seus. A conversa que ele teve com Josué é praticamente 100% a mesma que ele teve com Moisés. Você lembra quando Deus apareceu diante de Moisés na sarça ardente? O que foi falado para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Foi a mesma fala. Depois Deus vai usar Moisés para ser o grande libertador da história de Israel. Mas antes, o que ele ensinou Moisés? Adoração, Moisés. Deus vai usar Josué para entrar para a história como um dos maiores conquistadores dessa nação. Mas primeira coisa, o que Josué tem que aprender? Adoração. Mas estou num campo de batalha. Josué, você vai aprender a me adorar no campo de batalha. Faça do seu campo de batalha um local de adoração ao Senhor. Parece que é um processo divino. O que aconteceu com Moisés no Monte Horebe está acontecendo com Josué em Gilgal. E parece que Deus está querendo nos ensinar a mim e a você nessa manhã, que estamos enfrentando as nossas batalhas. Estamos num campo de guerra e tem sido dolorido, e tem sido dias difíceis, e tem sido dias amargos, e tem sido dias que parece que não vão acabar. Deus está dizendo: está no campo de batalha? Me adore. Erga um altar de adoração ao Deus Jeová. Deus requer adoração em meio às lutas. Por mais que humanamente falando nós não consigamos compreender isso na sua totalidade, Deus quer que você o adore. Você tem adorado a Deus, não sei, no meio da sua batalha? O que é adoração? O que é adoração? Você tem um conceito sobre adoração bem claramente definido na sua cabeça? Sabe por quê? Nós cantamos agora hinos maravilhosos aqui. Adoração faz parte disso. Nós estamos num culto aqui maravilhoso, que a gente sente a presença de Deus nesse lugar. Um culto desse é adoração ao Senhor. Mas adoração não se limita a músicas, nem a um culto, nem programações de uma igreja. Adoração não se limita à agenda. Adoração é entrega. Adoração é rendição. Adoração é obediência. Adoração é confiar plenamente em Deus.
é se render para Ele. Era isso que Deus estava ensinando para Josué. Josué, se renda-me. Por isso que Josué se prostra diante de Deus, e ele diz: Senhor, qual é a mensagem? Isso é entrega, isso é confiança. Senhor, não é mais que as muralhas são altas, que meu exército é inferior. Senhor, eu te adoro, e agora a batalha é tua, Senhor. Eu só quero te adorar no campo de batalha. Ele ensinou isso para Moisés, ele ensina isso para Josué, ele ensina isso para nós essa manhã. Ele quer entrega sua, ele quer confiança sua, ele quer rendição, ele quer obediência. Tira as sandálias, santifique-se. Ele quer a sua adoração plena, porque ele já está com a espada na mão para guerrear em seu favor. Mas Ele quer que você o adore plenamente. Ele quer que você tenha um novo conceito e a forma correta e entendimento certo sobre a adoração a Deus. Josué adora no campo de batalha. Quando nós entendemos o que é adoração, que ela não acontece somente nos hinos, que ela não está somente num culto, mas que é um estilo de vida, que é eu me entregar totalmente, confiar plenamente, obedecer incondicionalmente a Deus. E aí nós vamos receber algumas coisas, nós vamos compreender algumas coisas. A primeira, nós começamos, quando adoramos a Deus, a compreender o nosso papel e o papel de Deus. Deus vai usar assim as tuas virtudes, Deus vai usar assim teus talentos, Deus vai usar assim os dons que Ele colocou em você. Mas Ele quer que você saiba qual é a sua parte e qual é a parte dele. E a sua parte passa por adorá-lo. A sua parte passa por adorar a Deus, mesmo no campo de batalha. A gente começa a perceber quais são os nossos limites, porque senão a gente parece que está querendo tirar Deus da cadeira dele e dizer: deixa que eu sento aqui agora, Senhor, e eu mesmo vou resolver tudo. E Deus pergunta: e cadê a minha adoração? Eu estou muito ocupado com os meus processos, eu estou muito ocupado com a minha matemática, eu estou muito preocupado com a minha profissão, eu estou muito preocupado com a minha família. Senhor, não dá para adorar agora. Mas é só depois da adoração que as muralhas caem. É só depois da adoração que as muralhas caem. Entenda o seu papel e o papel de Deus. Uma outra coisa que a gente compreende com esse ato de Josué, que antes da batalha de amanhã, você precisa estar cheio de Deus hoje. Vou repetir que você não ouviu não. Antes da batalha de amanhã, você precisa do comandante do exército do Senhor quando? Hoje. Agora você ouviu. Você não pode sair para as batalhas amanhã se você não adorou Deus hoje. Não há garantia de vitória. Você não percebeu qual é o seu papel e o papel de Deus. Deus quer adoração hoje para guerrear as suas batalhas amanhã. 6 dias depois alguns dias depois começariam a cercar Jericó. Mas o Senhor estava querendo de Josué naquele momento adoração. Primeiro adoração, depois a batalha. Outra coisa que a gente aprende, que quando a gente adora a Deus, se prostra diante dele, se rende, confia plenamente, obedece. Sabe o que o comandante do exército do Senhor diz? Agora a sua batalha é minha. A sua batalha agora é minha, ó. Agora, Josué, relaxa aí um pouquinho, porque você está percebendo como você está reagindo. Começou agora a perceber que eu estou no campo de batalha com você e está me adorando. Então olha, manda para cá essa batalha que eu vou resolver essa parada. Você vai comigo, eu vou te usar, mas a batalha agora é do Senhor quando nós o adoramos. É isso que acontece. Josué se prostra e Jesus já está com a espada na mão, que após receber a sua adoração, ele já ia se preparar para derrubar as muralhas de Jericó. Adore a Deus, mesmo em meio a um campo de batalha. Olha só, não faça do seu campo de batalha um lugar de confusão. Faça do seu campo de batalha um lugar de adoração. Não crie mais problemas, adore a Deus. Não se desespere, adore a Deus.
Jesus estava no Getsêmani, naquela noite memorável na história da humanidade. Ele seria entregue, depois seria julgado e logo mais estaria pendurado numa cruz para salvar toda a humanidade. Quando os soldados romanos vêm para prender Jesus, para cumprir o projeto de Deus na humanidade, Pedro pega a sua espada e corta a orelha de um soldado. Jesus diz: Pedro, o que está vendo? Para aí, Pedro. Você não está entendendo, você está fazendo confusão. E o Getsêmani é lugar de adoração ao Senhor. O Getsêmani é lugar de cumprimento do propósito de Deus na terra, Pedro. Você está desembanhando a espada, mas eu não desembanhei a minha, Pedro. Não faça do seu campo de batalha um lugar de confusão. Faça um lugar de adoração. Não complique mais as coisas. Adore ao Senhor. Nós somos desafiados. Ufa, e como é difícil isso. Nós somos desafiados a adorar a Deus, mesmo quando desempregado. É o seu campo de batalha, tem sido o campo de batalha de tantos brasileiros, de tantos irmãos nossos. Mas Deus nos desafia a se prostrar diante dEle e adorá-lo, mesmo nesse campo terrível de batalha. Você está sendo desafiado a Deus a adorá-lo, mesmo quando a sua saúde está abalada, mesmo quando você sente dores que te perturbam, te acompanham 24 horas por dia. Você é desafiado a adorar a Deus. Você é desafiado a Deus quando adorar a Deus, quando pessoas que você tanto ama morrem. Mas na hora do sepultamento delas, na hora em que a terra cai sobre aquele caixão, nós somos desafiados a Deus a glorificá-lo e adorá-lo, mesmo sabendo que pessoas tão amadas não vão estar mais entre nós. Nós somos desafiados a adorar a Deus, mesmo quando temos grandes perdas. Jó perdeu filhos, patrimônio, a saúde, e ele glorificou a Deus a si mesmo. Deus me deu, Deus me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos desafiados a adorar a Deus, mesmo com as emoções fragilizadas, mesmo estressados, ansiosos, deprimidos. Nós somos desafiados a, no campo de batalha em que você está passando, se prostrar e adorar a Deus, se render totalmente a Ele, confiar plenamente e obedecê-lo incondicionalmente. Hoje Deus desafia nós, hoje Deus desafia você a adorá-lo no campo de batalha. Faça do seu campo de batalha um lugar de adoração ao Senhor. Amém, queridos? Eu quero parar por aqui. Está quente demais. Mas eu não poderia encerrar essa palavra sem antes falar do desfecho de tudo isso. O início dessa história que nós começamos a falar alguns minutos atrás, começa com o líder de Israel, Josué, olhando para aquilo que seria o local da primeira batalha da sua carreira de líder de Israel. Ele já estava pisando no campo de batalha, seus pés já estavam no campo de batalha. Ele reage de uma forma meio esquisita quando Deus se apresenta diante dele, mas depois ele percebe que era Deus que estava ali, e ele adora e se rende totalmente a Deus. Mas olha, a gente não pode encerrar essa palavra sem falar do desfecho de tudo isso. O capítulo seguinte, o capítulo 6, que nós não lemos, vai falar por vários versículos todos os detalhes. Aí sim a estratégia de Deus, com a sua espada na mão, orientando Josué e seu povo, como seria aquela primeira batalha.
já na terra prometida. A primeira de muitas. Mas lá no versículo de número 20, está escrito assim, do capítulo 6: quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro de Jericó caiu. O muro de Jericó caiu. Sabe qual é o desfecho de tudo isso? O comandante do exército do Senhor assumiu a batalha para ele. E a primeira batalha de Israel sob a liderança de Josué foi conquistada sem nenhum soldado ter feito um movimento, porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor dos exércitos. A sua batalha é do Senhor. O comandante do exército do Senhor está olhando para você nesse momento e está dizendo: olha, eu já estou com a espada na mão. Eu não sou um fantasma, eu não sou um estranho para você. Perceba que eu estou aqui do seu lado. Me adore, mesmo em meio às lutas. Eu vou vencer essa batalha para você. Eu estou no campo de batalha com você. Jericó vai ruir diante dos seus olhos. Quais são as suas muralhas hoje? Quais são as suas lutas? Hoje Deus está dizendo: vão ruir em nome de Jesus. Muralhas caem. Josué, diz para o povo, nos próximos 6 dias, a cada dia dá uma volta em torno de Jericó. Mas Senhor, e as armas? Fica tranquilo, Josué. Uma volta por dia. Primeiro dia uma volta, segundo dia uma volta, terceiro dia uma volta, quarto dia outra volta, quinto, sexto dia uma volta. E agora, Senhor, já podemos ir lá para lutar? Não. Sétimo dia vocês vão dar 7 voltas. O que é isso, papai? A gente já deu 6 voltas, nada acontece. Agora você quer que a gente dê 7 voltas num dia só? Josué, a batalha já é minha, Josué. Continua me adorando, Josué. Já percebeu que eu estou com você? Reage certo agora, Josué. Tá bom, 7 voltas, Senhor. Ok, 7 voltas. Manda tocar as trombetas, Josué. E você vai ouvir um barulho muito maior que trombetas. É o poder de Deus agindo em favor do seu povo. É muralha caindo ao chão. É problema sendo destruído. É opressão maligna sendo anulada. Tudo pelo poder de Jesus. É vitória sobre o seu povo. Esse é o desfecho dessa história maravilhosa. Então o que você tem que fazer hoje aqui? Você que não viveu e não está no tempo de Josué, que não está no tempo de Moisés, mas está hoje aqui, num dia do ano de 2017, num campo de batalha terrível. Faz o seguinte, avalie como você está reagindo nesse campo. Avalie como você está tratando as pessoas, e melhor, como você está tratando Deus. Perceba a partir de agora que Deus não é desertor. Ele envia o seu filho com a espada na mão para lutar pelos seus no campo de batalha. Mas você precisa perceber Deus na sua vida. E por fim, adore ao Senhor. E se você não tinha um conceito de adoração, você tem a partir de hoje. Adoração é respeito, adoração é entrega, adoração é confiança plena, adoração é obediência incondicional a Deus. Senhor, eu estou no campo de batalha, é para dar 6 voltas ao redor da cidade. Eu vou fazer isso porque eu obedeço e eu creio no Senhor, comandante do exército. Deixa o resto com Deus. Porque se você age assim, avalia suas reações, percebe que Deus está no campo de batalha e o adora plenamente, agora a sua batalha é a batalha de Deus. E muralhas vão ruir diante dos seus olhos pela fé, em nome do nosso Senhor Jesus, o comandante do exército do Senhor. E se você crê nessa palavra, eu queria que você cutucasse mais uma vez quem está do seu lado e disse: vamos se levantar, porque agora, a minha batalha agora é de Deus. Eu convido você a ficar em pé. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e diz: vamos ficar em pé. Porque nessa manhã aqui agora se levanta um grande exército, mas um exército comandado pelo príncipe do exército de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz o seguinte, que em Jesus nós somos mais do que vencedores.
Você pode ter entrado aqui, ou pode estar me acompanhando aí pela internet, aí cabisbaixo, triste, desanimado. Hoje o Senhor está dizendo, ó, faz isso que precisa, como eu ensinei para Josué. A tua batalha agora é minha, e eu vou vencê-la por você. Muralhas vão ruir diante dos seus olhos, em nome e pelo poder de Jesus. Querido Deus nosso Pai, eu te louvo, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Tu marcaste o encontro com cada vida. Agora eu te peço, Senhor, que não as minhas palavras, mas as tuas, fale poderosamente a esses corações neste momento. Senhor, tu és o comandante do exército celestial. Tu já estás com a espada empunhada em mãos para guerrear as nossas batalhas. Que a gente avalie o nosso comportamento, o procedimento, as nossas atitudes. Que percebamos a partir de agora que tu estás conosco no campo de batalha. E que possamos, ó Deus, a partir de já, nem um minuto a mais, esperar mais nem um minuto, para começar uma vida de verdadeira adoração ao teu nome, se rendendo plenamente a ti, confiando totalmente a ti, obedecendo incondicionalmente a tua voz, Senhor, e possamos te adorar como estilo de vida por todas as nossas horas do nosso dia. Ajuda-nos, ó Deus, a te adorar mesmo no meio das lutas mais sofríveis, Senhor, no meio das dores, no meio das perdas, das mortes, das angústias, das enfermidades, do desemprego. Ajuda-nos, ó Deus, a te adorar mesmo assim, Senhor, porque aí a batalha não será mais nossa, estará sob o comando do comandante do exército do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E assim, meu Deus, dispensa a tua bênção sobre as nossas vidas e permita-nos, ó Deus, pela fé, a contemplar muralhas ruindo diante dos nossos olhos, não pelo nosso poder ou pela nossa força, mas pelo nome poderoso de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida presente nesse lugar, estejam sobre a tua igreja que aqui se congrega e sobre todo o teu povo, meu Deus, espalhado pela face da terra. Amém e amém. Deus abençoe a vida de todos vocês.